Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Teoria Interativa. Eu sou o Douglas Vargas e estamos de volta aí depois desse ato considerável que o canal teve. Bom, não é segredo para ninguém, estamos todos vivendo um momento muito difícil, muito complicado. Todos nós aí tentando nos resguardar, tentando nos cuidar da melhor forma possível, cuidar das nossas famílias, dos nossos amigos. Mas também a vida não para. Os editais vêm, as pessoas estão estudando, estão tentando mudar de vida, mesmo nessa situação que todos estamos vivendo, e eu não podia deixar de participar, principalmente de um certame como o da PCDF aí, que acabou de ter o edital publicado. Bem, como vocês devem estar acompanhando aí no Instagram, se vocês ainda estiverem acompanhando a minha página, eu tenho feito alguns posts com levantamentos estatísticos de questões para ajudar os senhores a traçarem uma estratégia para essa prova. O edital veio inovador, não veio muito parecido com o edital anterior de agente da PCDF, ele veio mais parecido com o edital da Polícia Federal. Teve algumas inovações, vieram disciplinas como estatística, disciplinas como contabilidade, veio um conteúdo programático de informática um tanto quanto mais complicado do que o pessoal está acostumado. Disciplinas clássicas como a parte de legislação especial penal não receberam destaque, diversas leis que são presença assim carimbada em concursos de carreiras policiais não foram listadas no edital. Direito administrativo também surpreendeu, não veio direito lá na prova de escrivão e agora veio super pesado aí para agente de polícia. Então nós tivemos diversas mudanças, relevantes que acabam meio que equalizando os candidatos. Por que eu digo isso? Porque normalmente o candidato que pega o edital anterior começa a estudar com certa antecedência. Quando vem o novo edital, algumas coisas sempre mudam, mas não costuma mudar tanto. E a pessoa consegue trazer ali uma bagagem já 80, às vezes 85, 90% do edital a pessoa já estudou. Então já chega com bastante força para o concurso. Não é o que está acontecendo com a gente da PCDF. Teve uma mudança. É claro que pode se argumentar que quem está estudando para a Polícia Federal já vai ter um pouco de contato com as matérias, então vai conseguir estudar menos tópicos novos, porque já vai conhecer uma boa parte, isso é verdade. Entretanto, a gente sabe também que são públicos diferentes, DF é DF, a gente tem a galera do DF que estuda para concurso, é diferente a nível federal, nem todo mundo quer vir para cá, o público-alvo, embora existam pessoas que queiram PCDF e Polícia Federal, nós temos também pessoas que só querem sua Polícia Federal e assim por diante. Então há sim uma mudança e de certa forma dá uma baixada ali na preparação da galera que podia estar muito acelerada, acaba tendo que dar um passo para trás, estudar as disciplinas que surpreenderam e se nivelar com os demais. Lembrando que, normalmente, a área que eu atuo mais é lecionando Direito Penal e Processo Penal, como vocês sabem, são disciplinas que não têm recebido destaque, eu não tenho problema nenhum em falar isso, não quero ficar aqui enaltecendo as disciplinas só porque eu atuo nelas. Eu acho que a gente tem que ajudar vocês na preparação, independente da nossa disciplina ser o carro-chefe ou dela ser uma disciplina secundária ou às vezes ali com um pouco menos de importância. Não que eu veja o direito penal como uma disciplina efetivamente secundária, mas tem tido menos destaque nos editais. E por fim, vou fazer uma breve análise da última prova da Polícia Federal Agente 2018 sobre o número de questões que vem em cada disciplina. Por quê? Porque é um edital que se aproxima com esse edital da Polícia Civil. É um edital que também foi realizado pela banca CESP, Sebrasp. Então, ele nos dá um norte interessante. Significa que o que está ali vai se repetir agora em 2020? Não, não significa. Mas é um norte interessante, como eu sempre digo, é uma orientação interessante para a gente saber o que fazer, para a gente ter uma ideia do que a gente vai esperar, beleza? Então esses vão ser os 3 blocos do vídeo de hoje. Eu espero que vocês entendam que é um vídeo proveitoso. Já deixa seu like aí para mim. O canal tem crescido muito. Quando eu comecei a fazer essas publicações de vídeo de conteúdo para carreiras policiais, eu estava na casa dos 200 inscritos. A gente já está com 800, está crescendo muito rápido, está crescendo muito mais rápido que o meu Instagram, que já está consolidado há muito mais tempo. Então agradeço a vocês que estão me ajudando, dando essa força para a gente trazer conteúdo. Eu sei que eu fiquei um tempo aí no hiato, como eu disse, é uma situação atípica, eu não estava me sentindo muito motivado para poder fazer vídeo para vocês, mas agora eu estou de volta. Então se puder deixar o like e compartilhar esse vídeo, eu te agradeço muito. Vamos para os 3 tópicos que a gente vai abordar hoje. Bom, em primeiro lugar, eu vou jogar aqui na tela para vocês 3 fotos das 3 estatísticas que eu fiz e publiquei no meu Instagram. Primeiro eu fiz uma estatística só da parte de conhecimentos específicos do edital de agente da PCDF. Então eu fiz uma análise da parte específica, concursos do Sebrasp para qualquer carreira, policial, administrativa, tribunal, etc. Tudo.
dentro daquelas disciplinas que estão ali previstas como parte específica do edital, direito penal, processo penal, direito administrativo, etc, etc. Quando você analisa essa parte de conhecimentos específicos, você vê um retrato que leva a crer que o domínio absoluto é de direito administrativo e direito constitucional, né, por conta de serem disciplinas que caem basicamente para todos os concursos. Então aqui é muito interessante esse comparativo, porque não tem como analisar essa estatística ela em abstrato, porque senão você vai meio que ir iludido para a prova. Por que eu digo isso? No segundo post que eu fiz, onde eu já corto para as carreiras policiais, você já nota uma diferença interessante. Direito penal e processo penal começam a ganhar um pouco mais de prevalência, começam a ter um pouco mais de destaque, porque são disciplinas que muitas vezes nem caem em determinados concursos para carreira tribunal, em determinados concursos administrativos, em determinados concursos do executivo, que também tem provas elaboradas pelo CESP e SEBRASP. Então já te dá uma foto melhor. Opa, é carreira policial, é um pouco diferente. O direito penal e o processo penal tem um pouquinho mais de importância. E aí depois eu fiz mais um recorte, diminui bastante o universo de pesquisa e deixei só provas de agente da PF. Por que eu fiz isso? Porque é o concurso que tem tido editais mais parecidos com esse edital da Polícia Civil de agora, com mais relevância para a informática, com mais relevância para contabilidade, estatística, raciocínio lógico. E aí dá um retrato melhor para nós do que esperar. E a gente vê que as disciplinas do direito caem um pouco em importância e essas disciplinas específicas que são novidade ganham importância. Eu não fiz estatística da parte básica, mas eu vou fazer uma análise da prova da Polícia Federal aqui. Eu abri a última prova de agente da PF 2018, eu separei, anotei aqui no caderninho o número de questões de cada disciplina. É claro que os editais não são idênticos. Eu vou fazer uma comparação, vou trazer para vocês coisas que eu acho que não entram na estatística e que podem ser importantes, mas mostra para nós uma grande prevalência de disciplinas, de questões de informática, questões até de português também, o que surpreende bastante. Então é muito interessante a gente fazer essa análise, em primeiro lugar porque você vê que às vezes você olha em abstrato e olha direito administrativo constitucional, são disciplinas que você tem que estudar muito, que tem um conteúdo muito grande, e que na hora da prova não se reflete num número de questões proporcional que você tem que estudar. De outra forma, tem disciplinas onde eu às vezes me considero fraco, como informática, como estatística, como contabilidade, e a minha tendência é falar assim, cara, eu vou abandonar, não vou estudar isso daqui, chega lá na prova tem 10 questões, 15 questões, 20 questões. Não dá para abrir mão de 20 questões, pessoal. Então, o que eu quero trazer em relação a essas estatísticas? Elas não são, gente, uma trilha fixa. Não é um trilho, né? O pessoal fala a comparação de trilha e trilho. Não é um trilho fixo, rígido, de que vai ser assim. É um norte, né? É uma bússola, tá te dando uma certa direção. Mas podem haver surpresas. Então, se você olhar o histórico geral do CESP, né, lá no primeiro levantamento nós fizemos o post número 1, você vai ver direito administrativo e constitucional como, nossa, essencial. Quando você recorta para a carreira policial, você olha penal e processo e fala, nossa, essencial. E quando você recorta para editais que tem contabilidade, que tem estatística, que tem informática, que tem raciocínio lógico, você já vê, opa, as básicas estão tendo uma certa prevalência. Essas disciplinas específicas aqui estão tendo uma certa prevalência sobre as disciplinas do direito. Logo, qual é o recado principal? Primeiro, fazer cortes. Eu não vou estudar a disciplina tal. Eu considero muito arriscado. Eu não recomendo. Falei na live no Instagram. Já teve concurso que eu fiz que caiu gestão de pessoas, administração geral, e eu vi que não ia dar tempo e não estudei e vieram 2 questões. Dei sorte. Foi uma estratégia arriscada que acabou dando certo. Não recomendo. Na situação em que nós estamos, onde nós temos disciplinas do direito e disciplinas que são surpresa, é muito interessante que a gente tenha tranquilidade em saber, cara, eu vou ter que estudar essas matérias, ainda que não seja para chegar lá, senhores, e detonar na prova e ser o papa daquela matéria. Vocês têm que estudar raciocínio lógico, têm que estudar informática, têm que estudar contabilidade, estatística, ainda que vocês cheguem na prova com a capacidade só de resolver 4 questões de 10, 8 questões de 20, porque essas 8 são questões que a maioria dos concorrentes não vão responder, vão desistir. Você pode ver que eu fiz uma enquete no Stories do Instagram e eu vi vários concorrentes falando, desistir de agente, vou fazer para escrivão, porque o edital me surpreendeu muito. Eu vejo como uma oportunidade de ouro e eu vejo que nós concurseiros, nós sofremos muito da chamada síndrome do impostor.
né? Os concurseiros, na verdade, sofrem de duas síndromes, né? Alguns de síndrome do impostor e outras de síndrome, acho que é de Dunning-Kruger. Eu vou colocar aqui na descrição, não lembro o nome. A primeira é do cara que ele é bom e ele continua achando que ele é ruim, né? Dizem que quanto mais um profissional se especializa numa área, mais ele acha que ele tem a aprender. O concurseiro é assim, quanto mais ele estuda, mais fraco ele acha que ele é. E do outro lado, você tem aquele cara que não sabe nada da área e acha que é o super especialista, né? Tem muito concurseiro que é assim, não estuda nada e fala, não, tô super bem preparado para a próxima prova. Sempre tem essa divisão. Quem não é muito bem preparado acha que é, e quem é muito bem preparado acha que não tem chance. Não se sabotem. Vá tranquilo, estude as disciplinas que te surpreenderam, estude as disciplinas que são seu ponto fraco e vá lá agregar alguns pontos. Eu tomei o cuidado de olhar aqui, né, a nota de corte de agente da Polícia Federal 2018, né, que foi uma prova mais ou menos com esse retrato que a gente teve hoje. E veio com a nota de corte 68 pontos, né? Então é 58% das questões. Se você parar para pensar, é uma nota de corte que tem uma tolerância relativamente alta, né? 68 pontos líquidos. Por quê? Porque não existe, pessoal, esse perfil perfeito que vocês acham que existe. A gente cria na cabeça da gente que tem 1.800 concurseiros no país altamente bem preparados que dominam contabilidade, estatística, informática, com todos os tópicos que tem no edital, direito processual penal, direito penal e administrativo e português. Gente, esse cara é super-homem, ele vai passar em primeiro. Então nós temos que ter essa compreensão e aceitar que nós vamos para uma prova desse nível sem condições de gabaritá-la, sem condições de fazer cento e tantos pontos líquidos. Que se você estava fazendo simulado agora aí, baseado no edital anterior e estava mandando 90 pontos líquidos, talvez no próximo simulado você vai mandar 60, 70. Mas isso não significa que você não tem chance, só significa que o jogo mudou e você ainda está se adaptando. Esse é o principal recado que eu queria passar nesse vídeo de hoje. Eu não quero deixar vocês se desanimarem, eu não quero que vocês desanimem, desistam do certame, porque ele veio com disciplinas surpreendentes. Essas disciplinas vão beneficiar o cara que manja um pouco? Vão, claro que vão. Só que isso não significa que você não vai passar. Isso não significa que você não tem chance. Talvez o cara que é muito bom em contabilidade tenha dificuldade com direito penal. O cara que é muito bom com estatística tem dificuldade com português. E assim as coisas vão ficando mais homogêneas. As coisas vão ficando mais versáteis, que é o que se espera de um cargo como o que os senhores estão pleiteando. Beleza? Então essa é a principal mensagem do vídeo de hoje. Agora eu vou passar para fazer uma leitura estatística das questões da última prova de agente da PF 2018. Eu vou pegar uma colinha aqui. A gente teve 21 questões de português, 3 questões de redação oficial, 4 questões de direito administrativo, 2 de direito constitucional, 2 de direito penal, 3 de processo penal, 2 de legislação específica da Polícia Federal, 10 de estatística, 10 de raciocínio lógico, 36 de informática e 24 de contabilidade, 3 de legislação especial penal, totalizando os 120 itens da prova. Pessoal, isso aqui significa dizer, que português e informática na última prova da Polícia Federal, 24 mais 36. Foram 60 itens só de português e informática. Significa que esse padrão vai se repetir? Não. Mas é um norte. Olha o que eu acabei de dizer. 50% da prova, português e informática. Não tem como se dar o luxo de abandonar uma disciplina dessa. Falar, não vou estudar muito inglês, não vou estudar muito português, não vou estudar muito informática. Olha de que você está abrindo mão, né? Claro, existem peculiaridades, senhores. Na prova da PF não tinha inglês, na prova da PF anterior não tinha questões de legislação específica do Distrito Federal, tem as legislações específicas da PCDF, isso aí pode alterar a contagem de questões? Pode. Mas é o que eu disse, aqui a gente está tentando só ter um norte. O que eu acredito que você tem que levar em consideração no seu estudo? A estatística ela é importante? Ela é. Outra coisa que também é importante, nós precisamos compreender que nós tivemos alterações legislativas recentes, mudança no Código de Processo Penal em razão do pacote anticrime. É algo que é interessante do examinador cobrar para fazer questões inovadoras e baixar a nota de corte. Então talvez, lá na PF tiveram 3 questões de processo penal. Será que a gente não pode esperar um pouco mais de questões de processo penal agora, haja vista que o tema está interessante ser cobrado porque teve muita mudança? Tudo isso você tem que levar em consideração na sua preparação. É claro
que, mais uma vez, essa comparação em absoluto, ela não significa nada. Pode surpreender, pessoal. Podem vir só 6 questões de informática, podem vir só 8 questões de português, pode vir muito mais pesado no direito com contabilidade e estatística. Nós não sabemos. Mas o que é que nós sabemos? Que nesse momento, quando você se sente apertado para cortar alguma coisa, normalmente essa não é a estratégia mais segura. Com certeza ninguém esperava em 2018 que português e informática ia vir com metade das questões, pessoal. Metade das questões. Então é algo que surpreende e a gente tem que tomar cuidado. Bom, eu prometi que eu ia falar das estatísticas que eu postei no Instagram, prometi que eu ia falar um pouco da prova da PF 2018, né, que tem um edital um pouco parecido, não perfeitamente parecido com o nosso atual da PCDF, e também prometi que eu ia dar algumas dicas de preparação. Gente, aqui nós temos 2 situações. Primeiro, você já tem um domínio bacana das matérias. Pode ser o seu caso. Parabéns. O que eu faria? Focaria em questões para ter um retrato da minha situação e faria o caminho contrário. Baterias de questões de cada disciplina. Poxa, estou muito bem em informática, estou muito bem em penal, estou péssimo em processo penal. Faria uma revisão dos meus resumos e, se precisasse, iria nas videoaulas ou nos meus materiais, livros, PDFs, para poder estudar aqueles temas que eu estou indo muito mal. Ah, nessa disciplina eu não sei nada de contabilidade, nada de estatística, eu vou ter que começar do zero. Aí eu faria o caminho contrário. Videoaulas, PDFs e livros, faria a prática depois e só quando eu estivesse dominando um pouco da matéria que eu faria o caminho inverso. Então, gradualmente, à medida que o edital fosse se aproximando, eu iria migrando muita teoria para pouca prática, para muita prática e depois pouca teoria. Tem que se fazer essa evolução. Erro crasso que a maioria vai cometer: praticar pouco, deixar para praticar para fazer baterias de questões nas últimas semanas. Não façam isso. Se você já tem bagagem de uma determinada disciplina, estude fazendo muitas questões. Não precisa engessar o seu cronograma. Se você já é muito bom de direito penal, só revise e faz questão. Não precisa de ter uma fase onde você está estudando tudo e depois uma fase onde você faz só questão. Cada disciplina você tem um nível. Adapte o seu estudo de cada disciplina à sua realidade naquele tópico, naquele tema. Beleza? Então é uma dica que eu passo para vocês. E acima de tudo, não desanime porque o edital veio diferente. Não desanimem porque vocês não dominam contabilidade ou estatística, sabe? Não existe essa pessoa que manja tanto assim de todas essas questões, de todos esses tópicos, de todos esses assuntos. Concurseiro é aquele que segura a onda, que segura a pancada, que aceita o que veio de surpresa, que lida bem com essas novidades, que lida bem com essa adaptação e que consegue chegar na prova não para ser o doutrinador de todas as disciplinas, não para ser o cara dos 120 pontos líquidos, mas para fazer uma média bacana em cada um dos assuntos do edital. Equilíbrio aqui é a chave, não dá para a gente fazer uma mega, super, ultra prova, com raras exceções. Eu sei que tem alguns de vocês aí que estão voando mesmo, mas de forma geral não tem jeito, tá bom? Não se desesperem, contem comigo e a gente está aqui para ajudar vocês nessa preparação, nessa reta final, porque eu quero ter o orgulho de ver alunos que estudaram aqui nesse canal, que estudaram meu material em algum lugar, me cumprimentando dentro da instituição. Isso é uma coisa que vai ser uma realização muito grande para mim e é o que eu espero sinceramente que aconteça. Para finalizar, eu queria deixar vocês a par dos projetos que a gente está tocando no Teoria Interativa. Nesse momento eu estou fazendo uma pequena, singela, muito simples área do aluno lá no site. Eu já anunciei isso no Instagram, nós vamos estar com um projeto aí de aulas pelo Zoom. Estou com uma parceria aí com o meu brother, professor Périx, que é do @vencerpolicial, uma parceria também com o professor Fabão, no Instagram, também é um cara muito bom da área de informática, um cara muito foda, a gente vai precisar muito da ajuda dele nesse momento, e nós vamos trazer alguns projetos para vocês. Um deles, eu vou dar detalhes durante essa semana, vai ser um ciclo de questões, nós vamos ter, na verdade, acredito, provavelmente, vou confirmar com eles primeiro, mas na casa de uns 10 ciclos de questões aí, bem caprichado, para preparar vocês, né? Vai ser uma casadinha de direito e informática. Então, direito penal, direito processual penal e informática, a gente vai estar trazendo uma preparação aí na casa de 1.000 a 1.200 questões. Isso é um negócio bem bacana. E também, em paralelo com isso, nós vamos começar a marcar alguns aulões no Zoom, aulões exclusivos, onde a gente vai ministrar
tópicos de forma aprofundada. Já estamos vendo aí, trazer para vocês tópicos de 9.099, tópicos de crimes contra a administração pública, tópicos de alguns assuntos de informática, tipo o Linux, que o pessoal tem muita dificuldade, essas coisas. Trazer para vocês aprendizado de uma maneira que você possa pegar aquele tópico do edital, riscar fora do seu cronograma e falar, pronto, isso aqui eu não preciso mais estudar, isso aqui eu estou preparado. Então a gente vai trazer esse projeto para vocês. A previsão para eu finalizar, a parte que a gente precisa do website para conseguir lançar esses produtos é até o final dessa semana. Acredito aí até o dia 12, mais ou menos, já vai estar tudo pronto. Mas eu mantenho vocês informados aqui no YouTube e mantenho vocês informados lá no Instagram. Mais uma vez, a satisfação está de volta. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo simples para a gente tratar um pouquinho das surpresas que essas provas podem nos trazer. E mais uma vez, eu estou trazendo a estatística não para que você siga de forma assim cega, não quero que vocês pensem dessa forma, eu só queria demonstrar que não dá para a gente cortar a disciplina e falar, isso aqui eu não consigo aprender, isso aqui eu não gosto. Não façam isso. É importante ter a humildade de estudar uma disciplina que eu acho que eu não tenho capacidade de dominar. Ter a humildade de estudar uma disciplina que eu acho que de 20 questões eu vou conseguir acertar só 5. Ter a humildade de ver que essas 5 podem ser a diferença entre eu ficar de fora e eu realizar meu sonho. Essa era a minha mensagem para vocês nesse vídeo de hoje. Eu vejo vocês no próximo vídeo.